Oi, gente, vamos começar mais uma aula aqui de tópicos. A aula de hoje acredito que vai ser mais uma daquelas aulas bem curtinhas, sem muito mistério. O que a gente vai analisar hoje, como eu adiantei na última aula, é a relação entre o Tesouro e o Banco Central nos Estados Unidos, para servir aí como um ponto de comparação, né, com o caso brasileiro. A gente estudou o nosso caso aqui, né, em vários detalhes, vimos as reservas, as compromissadas, a conta única, a legislação que rege a ligação entre Banco Central e Tesouro Nacional para o caso brasileiro. Na aula de hoje a gente vê isso para o caso dos Estados Unidos e na aula seguinte vai ser baseado em um trabalho que compara Brasil com México, Turquia e Rússia. Então vamos para a aula de hoje aqui dar uma estudada mais aprofundada no caso dos Estados Unidos. O texto base é esse aqui, um texto para discussão lá do Instituto de Economia da Unicamp, de 2018, e o objetivo deles é exatamente esse aqui, o tema da aula. Além disso, eu vou estar usando esta outra publicação aqui, que é do próprio Fed, que ela, enfim, explica como que o Fed funciona. É um PDF um pouco mais comprido, ele tem 100 e tantas páginas. Eu não li todo para a aula, eu li só o início, que explica a organização do Fed, né, o funcionamento dele. A maioria das figuras e dos slides, na verdade, vem dessa publicação e não do artigo em questão. Deixa eu só comentar esse artigo brevemente. Ele fala dessa relação entre Tesouro e Banco Central nos Estados Unidos, né, entre o Tesouro e o Fed, e fala muito da operacionalização da política monetária dos Estados Unidos, como que ela é feita, perdão. E ele faz muito uma comparação entre como era antes da crise e como que ficou depois da crise. Bom, o depois da crise são as políticas não convencionais, que a gente já estudou em uma outra aula lá atrás. Então, essa parte do texto eu nem trago para a aula porque acaba ficando um pouco repetitivo, né? Então, o texto tem, da metade para frente dele, ele acaba sendo um pouco repetitivo, né? A primeira metade que é uma novidade maior para a gente aqui na nossa disciplina. Então, essa figurinha que vem da publicação do Fed mesmo, né, a estrutura hierárquica, digamos assim, do Fed, como que ele funciona, como que ele está organizado, é interessante analisar isso porque é um sistema bem diferente do nosso. Né? Então, aqui no topo, né, seria o próprio Fed, né, o Fed em si, e quem que está por dentro do Fed, né, ele teria essas três instituições aqui relevantes por dentro, a gente vai ver em detalhes a organização interna de cada uma delas. Então, aqui em primeiro lugar seria o Federal Reserve, o Board of Governors, que seria o quadro de diretores, né, o conselho de diretores, que são 7 pessoas, eles são apontados, né, escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos, e são eles que mandam, digamos assim, no Fed. É esse conselho aí que decide não para elevar ou diminuir a taxa de juros, que isso é o último ali da ponta, mas todo o resto é ele que define. Regulamentações, se vai implementar alguma ação de socorro para alguma instituição financeira que está com problema, se está tendo alguma questão aí relacionada a balanço de pagamentos, melhorar o sistema de pagamentos interno, por exemplo, inventar um PIX ou algo assim lá nos Estados Unidos, todas as decisões, né, a tomada de decisões, quem toma é isso aqui, é o Board of Governors. Só que quem operacionaliza tudo no Fed são os bancos da Reserva Federal, que são 12 bancos. Então é como se fosse um sistema descentralizado. Não há um banco central único, digamos assim. É como se o Fed fosse um sindicato, uma cooperativa, uma associação, ou uma junção desses 12 mini bancos centrais. Cada um deles, eu vou passar rapidinho aqui no mapa, depois eu entro em detalhes, mas é como se tivesse um banco central para cuidar dos bancos e das ações nesta região, outro para essa região, e assim vai. São 12 no total. Então, é como se fosse vários pequenos bancos centrais, daí o Fed seria o sistema, né, que interliga todos eles. Então, é um sistema diferente do nosso, porque é muito descentralizado. E daí tem o que seria o Copom deles,
que é o Federal Open Market Committee, que ele é composto, como a gente já vai ver, pelos membros do Board of Governors e mais alguns destes bancos aqui. Bom, e o que o próprio Fed diz que são as suas principais funções são essas 5 aqui. Conduzir a política monetária, manter a estabilidade do sistema financeiro, supervisionar e regular instituições financeiras, gerir o sistema de pagamentos e promover a proteção dos consumidores e desenvolvimento local. Isso aqui não é o tal do mandato do Fed, isso aqui é um termo mais técnico da literatura, que vocês podem encontrar em algumas leituras, ou, sei lá, em alguma palestra, aula, algo assim, que é o mandato de um banco central. É o que ele, por lei, é obrigado a perseguir como meta. Aqui no Brasil, o mandato do Banco Central era perseguir apenas a inflação. Com uma lei recente, acho que desse ano, o mandato se expandiu para também, né, sem prejuízo, está escrito lá, sem prejuízo do combate à inflação, do controle da inflação, também perseguir crescimento econômico e sustentar o nível de emprego. Né? Nos Estados Unidos, o mandato é duplo. Lá é combater a inflação, mas também promover o emprego, é o que está na lei. Então, essas funções aqui são coisas mais que o Fed diz que ele faz, mas não é o que a lei, de fato, obriga ele a estar fazendo. Enfim, pequena diferençazinha. Abrindo um pouco mais de detalhes, o presidente da República, né, o presidente dos Estados Unidos, é ele que escolhe os 7 nomes para o Board of Governors, mas não é todo presidente dos Estados Unidos, quando é eleito, ele não escolhe todos os 7, daí quando troca de presidente, trocam os 7 membros do Board of Governors. Porque esses mandatos deles, eles são escalonados ao longo do tempo, como está na lei nova aqui no Brasil para os diretores do Banco Central. Então, lá como funciona? Cada membro do Board of Governors, eles têm um termo, né, o mandato deles, o prazo deles, digamos assim, é de 14 anos. Então, quando ele é apontado, ele fica 14 anos no cargo. Ele não pode ser reapontado, né, reconduzido ao cargo, ele tem que sair. Então, obviamente, um presidente ele não coloca todos os 7 de uma vez, ele coloca alguns ao longo do seu mandato, e esses que ele põe vão provavelmente ser trocados, né, no mandato seguinte ou até no 2 mandatos à frente, né, 2 mandatos de presidente depois, né, 2 presidentes à frente. Então, é assim que funciona, eles são mandatos escalonados. O presidente ele nunca escolhe todo o Board of Governors, a não ser, por exemplo, se todo mundo renuncia, daí, ou dá uma tragédia, alguma coisa, né? À exceção de casos como esse, um presidente não aponta todo o quadro do Board of Governors, o que deixa o Fed bastante independente em relação ao governo federal, porque um presidente sempre vai ter uma influência mínima, né, no controle ali do quadro. Além disso, é o presidente que escolhe o chair e o vice chair do Fed, ou seja, o presidente do Fed e o vice-presidente do Fed. O presidente e o vice-presidente é alguém do quadro ali do Board of Governors. Então, quando assume um presidente da República, ele vai trocar 2 ou 3, no máximo, membros ali do conselho, né? Tá me faltando uma tradução melhor, para não ficar falando Board of Governors toda vez. Mas, enfim, o presidente ele consegue apontar algumas pessoas novas, mas o que todo presidente, quando assume, pode fazer é escolher um novo presidente para o Fed. Só que tem que ser entre os 7 que já estão ali. Então, ele fica um pouco restringido na escolha dele, porque talvez ele até possa trocar alguém, algum membro, mas lá no 3º ano do mandato. Se ele já quer trocar o presidente do Fed no 1º ano do mandato, daí ele tem que escolher dentro dos 7 que ele tem à disposição. Muitos, provavelmente todos, herdados de legislações anteriores, né, escolhidos por outros presidentes da República antes dele. Então, todo presidente, quando entra, ele troca o presidente do Fed, mas ele escolhe dentre os 7 que já estão ali para ele. Né? Ele não bota uma nova pessoa do nada, ele tem que pegar alguém dos que já estavam ali. Bom, e o Senado sempre confirma, né? O Senado vota a escolha do presidente, igual é aqui no Brasil, quando vai mandar para o STF, ou até para o próprio presidente do Banco Central, né? Ele é sabatinado no Senado e são eles que ratificam ou não a escolha. Bom, então o Board of Governors é assim que ele é escolhido, são esses 7 membros, e eles que tomam as decisões, mais a nível nacional, né, do sistema financeiro dos Estados Unidos, mas
o desenrolar da política monetária mesmo, ela acaba sendo descentralizada pelos bancos regionais, né? Os FEDs regionais, que são 12. Esses FEDs, quando eles foram constituídos historicamente, eles foram uma junção de capital, né? O dinheiro que fez o balanço, né? O capital de cada um desses bancos, porque eles têm que ter dinheiro, né? Eles têm que ter capital para poder fazer operação de mercado aberto, fazer algum resgate, algo assim. Então, o capital desses bancos foi inicialmente levantado por uma mistura de governo federal e bancos privados. Então, o capital do Fed, ele é uma mistura de governo e setor privado. Tanto é que, como a gente vai ver, o lucro, quando o Fed dá lucro no ano, uma parte do lucro é distribuído para bancos privados, porque eles são acionistas do Fed, né? Eles têm, não é acionista porque não são ações negociadas em bolsa de valores nem nada, mas eles têm uma participação societária no Fed, que vem lá de trás e a cada certo período, isso aí eu não consegui identificar bem na literatura, a cada certo período os bancos são obrigados a fazer um novo aporte de capital para reforçar o capital do Fed, então é renovado constantemente essa participação acionária. Então o Fed ele tem esse caráter híbrido, né? Ele é um pouco governo, mas ele tem um lado meio privado também. Bom, a gente já vê como é que são escolhidos os diretores destes FEDs regionais aqui. E daí tem o FONC, que é o Copom deles, né? O Federal Open Market Committee. Eu estou falando FONC, mas eu nem sei se é assim que pronuncia a sigla, mas é porque fica FONC. Eu, quando leio, eu falo assim, mas provavelmente está errado. Deve ser pronunciado de um outro jeito. E daí esse é o Copom deles, é esse órgão, esse comitê que escolhe a política monetária no sentido de a taxa básica de juros. Então, eles que votam se vai subir a Federal Funds Rate, que é a Selic deles, para cima, para baixo, ou manter, se subir ou descer em quantos por cento. Daí, dentro deste comitê, estão todos os 7 aqui diretores, mais 5 presidentes desses 12 bancos regionais. Quais 5 presidentes? O presidente do Fed de Nova York sempre está no comitê. E daí os outros 4 representantes dos Fed regionais, eles ficam rotacionando entre si, cada um fica um ano, e daí eles vão trocando. Então sempre tem alguém dos outros Feds, exceto o de Nova York, que está sempre presente no Comitê de Política Monetária. Então são os 7 daqui, com 5 dos bancos regionais, sendo que um sempre é o Fed de Nova York, mais 4 que ficam rotacionando. Então, no total, são 12 pessoas no Comitê de Política Monetária deles. Então, vejam como é a decisão, né, de política monetária lá. São 7 pessoas do Board of Governors que são apontados pelo presidente da República atual e 1 ou 2, talvez até 3 presidentes antes dele, e os 5, dentro dos 12 aqui dos FEDs regionais. Como é que esses caras são escolhidos, né? Como é que funciona nos FEDs regionais? Vamos olhar aqui no mapinha rapidinho. Então, são esses todos os FEDs regionais, Boston, Nova York, Filadélfia, Washington, e assim vai. De Nova York é pequeno no mapa, mas é aqui que está Wall Street, é aqui que está a sede dos maiores bancos. Então, o sistema financeiro, o money market, é ali, né, em Nova York, então é ali que o dinheiro grosso da economia circula. O Fed aqui de St. Louis, que é um que, quando eu pego estatísticas, né, de fora, é o melhor site dos Feds para pegar estatísticas, a base de dados deles é realmente muito boa. Bom, como funciona? Cada Fed regional, cada um desses 12, ele tem 9, deixa eu ver se são 9 mesmo, são 9 diretores. Então, é um composto de 9 diretores. Dentro desses 9, um vai ser o presidente deste Fed regional, outro vai ser o vice-presidente. Agora, como que se escolhe os 9? Então, 9 pessoas para este Fed de Boston, 9 para o de Nova York, 9 para o de Filadélfia, e assim vai. Então, é um bocado de gente, né? 9 vezes 12 vai dar 90, com 108 pessoas no total, né? Somando tudo aqui, só dos diretores dos FEDs regionais, mais os 7 que é para o Fed como um todo. Então, é muita gente, né? É um sistema de tomada de decisão bastante descentralizado, com muita gente envolvida. Então, os diretores dos FEDs regionais, eles têm
categorias. Eles são os de classe A, B e C. Os de classe A representam os bancos membros do distrito. Distrito é a areazinha, tá? Que eu falei, esqueci de usar o termo correto, que é distrito. Então, tem 12 distritos. Então, são 3 diretores de classe A representando os bancos que operam naquele distrito, 3 representando o público em geral de habitantes daquele distrito e mais 3 que também representariam o público. Mas essa nomenclatura, né, representando isso ou aquilo, é meio engraçado. Então, como é que funciona? Os bancos de cada distrito, na prática, eles escolhem 6 membros. Eles escolhem os 3 que representam eles mesmos, mas eles também escolhem 3 classes B, 3 diretores classe B, que representam o público. É engraçado, né? O banco está escolhendo os 3 dele e os 3 do público, mas é assim que funciona. E daí, o Board of Governors, ou seja, aqueles 7 caras aqui que o presidente apontou, esses 7 escolhem mais 3 para compor a diretoria de cada Fed regional. Daí, no total, então, são 9. 6 que os bancos privados de cada distrito escolheram e 3 que o Board of Governors escolheu. Além disso, o Board of Governors vai escolher presidente e vice-presidente de cada Fed regional dentro desses 3 aqui que ele apontou. Então, na prática, o que o Board of Governors está fazendo? Eles estão escolhendo o presidente do Fed regional, um vice-presidente e mais um membro da diretoria. E os bancos de cada distrito escolhem 6 membros da diretoria, 3 representando eles e 3 supostamente representando o público, mas eles são escolhidos pelos bancos, né? Enfim. Peraí que agora eu estou lendo aqui Federal Reserve Bank Presidents e o Chair. Ah, sim, eu dei uma informação errada aqui, porque tem 2 categorias aqui. Então, deixa eu só dar uma reexplicada em algo que eu acabei de falar. Isso que eu apontei aqui está errado, então deixa eu apagar, que eu acabei de rearrumando a aula gravada. Eu poderia cortar isso do vídeo, mas eu não sei mexer com edição de vídeo. Então, o que acontece? O presidente dos FEDs regionais, eles são escolhidos dentre esses 6 aqui. Os 3 classe B que veio dos bancos privados e os 3 que o Board of Governors escolheu. Esses aqui que é o Board of Governors que de fato escolhe é o presidente, o vice-presidente da diretoria. Isso é diferente, né? É uma questão meio distinta. Então, tem esse conselho de diretores de cada FED regional, que são 9 pessoas. Daí tem alguém que dirige as reuniões dessas 9 pessoas. E tem alguém que é o presidente do FED. Então, é uma estrutura bem desmembrada, né? Como se existisse um conselho de administração de uma empresa, daí tem o presidente do conselho de administração. E daí tem o presidente da empresa, né? O CEO da empresa. Então, tem toda essa diferenciação aí. É um sistema bem mais complexo que o nosso, né? Que é bem mais simplificado. Bom, essa é a estrutura de governança, digamos assim, de todo o FED, né? É bastante gente, são 7 que definem as coisas para o país todo, e mais 9 em cada distrito, né? Em cada FED regional, sendo que 6 são escolhidos, né? Desses 9 de cada um, 6 vêm por escolha dos bancos privados, 3 pela escolha lá de cima, né? De nível nacional. Uma política monetária, como é que ela é feita, conduzida lá nos Estados Unidos. A variável-chave, como eu já falei, é a Federal Funds Rate, que é igual à taxa Selic, só muda o nome. Ela é uma taxa overnight do mercado interbancário. A questão é que a nossa Selic é um sistema que opera dentro do Banco Central só com títulos públicos usados como colateral. A Federal Funds Rate é o interbancário todo, tendo títulos federais ou não como garantia. Só que o mais usado são os títulos de dívida federal, mas lá também pode-se usar títulos privados como colateral, desde que sejam bem avaliados, né, com um rating de crédito bem alto. O principal instrumento utilizado lá na política monetária dos Estados Unidos são operações de mercado aberto, como aqui no Brasil. Mas a diferença é que lá o mais utilizado são operações definitivas.
Então, se o Fed compra um título, ele compra sem compromisso de revenda, e se ele vende, é sem compromisso de recompra. Ou seja, não são compromissadas, como é aqui no Brasil. Embora lá eles usem compromissadas também. Mas o modo como eles usam compromissadas lá é diferente do nosso. Aqui, como a gente viu, vocês já estão cansados de me ouvir falar disso, se usou compromissadas para enxugar a liquidez criado basicamente pela compra de reservas internacionais, ou seja, as compromissadas que a gente usou foram basicamente em um único sentido, no sentido de tirar a liquidez do mercado. As compromissadas nos Estados Unidos são usadas as duas pontas. Às vezes é para tirar a liquidez e às vezes é para colocar. E o volume delas, apesar de ser alto, quando você coloca em termos líquidos, ele é muito pequeno, porque lá eles usam as compromissadas pelo modo que supostamente elas deveriam ser utilizadas, que é para resolver questões de curto prazo, questões que ocorrem ali intraday, dentro de um dia. Aqui no Brasil, que se usou compromissadas, que é algo mais tido como algo de curto prazo, para resolver uma característica estrutural da liquidez do nosso sistema financeiro. Então, lá eles usam compromissadas para questões de curto prazo. Daí, às vezes, é uma compromissada que eles estão vendendo títulos públicos para enxugar a liquidez, que é o que a gente faz aqui, mas às vezes é o contrário, às vezes eles estão comprando títulos públicos e injetando liquidez. Então, no geral, o saldo de compromissadas deles fica próximo de zero, porque, por exemplo, se eles gastaram 1 trilhão de compromissadas no sentido de emitir liquidez, eles têm próximo desse mesmo valor, próximo de 1 trilhão, de compromissadas que enxugam liquidez. Então, no total, as compromissadas, elas têm um saldo pequeno. O mesmo tanto de liquidez que elas colocaram, elas tiraram. Não é como aqui que fica um saldo grande de compromissadas. O principal lá é utilizado são as definitivas e não as compromissadas. E o redesconto, né, como é que funciona o redesconto lá? Até 2003, a taxa de redesconto era uma taxa abaixo da Federal Funds Rate, FFR, Federal Funds Rate, que é o contrário do que muitos países no mundo fazem, né, que o redesconto é mais caro. Mas o que eles faziam? Era uma taxa mais baixa, mas para um banco poder acessar esses recursos, ele tinha vários critérios que ele devia atender, né? Vários critérios administrativos. Acontecia que um banco tinha que estar muito desesperado para passar por todo esse processo administrativo. E quando alguém passava por todo esse processo administrativo, ele só podia estar desesperado. Daí ele enviava um sinal para o mercado de dizer: estou pegando redesconto, estou ruim. Daí o mercado todo para de comprar ações, para de comprar certificado de depósito, para de financiar esse banco, porque ele emitiu um sinal ruim. Então o Fed, com o tempo, começou a achar que isso não estava ajudando a política monetária deles, daí eles mudaram, deixaram de ter essa carga administrativa pesada para você ter acesso aos recursos, deixaram os recursos abertos praticamente para todos os bancos, mas a taxa é mais cara do que a meta, que é o normal que quase todo banco central no mundo faz, né? Os Estados Unidos desde 2003, então, que entraram melhor nessa. Mas ficou aquele medo de utilizar o redesconto. Então, mesmo mudando, até a crise do subprime, o redesconto era pouco utilizado. Com a crise que o redesconto nos Estados Unidos começou a ser mais utilizado, porque daí, de fato, o sistema financeiro não tinha outra alternativa. E o compulsório, até 2020, existia compulsório, as taxas, as alíquotas eram pequenas. Hoje não existe mais compulsório nos Estados Unidos. Isso não está no texto da base, porque o texto é de 2018. Então, quando ele escreveu, ainda existia compulsório. Para as compromissadas, o que o Fed usa? Títulos públicos, como a gente, mas também usam alguns títulos privados, como as MBS, mas são algumas bem específicas, e obrigações de agências federais, tipo aquelas Fannie Mae e Freddie Mac, que são agências de financiamento imobiliário, entre outras, que são agências independentes, até certo ponto, do governo federal, embora tenham como se fossem autarquias, né, do governo federal. Esse último ponto eu já comentei. Então, aqui numa tabela que vem lá do artigo, se a gente vê aqui as repurchase agreements e as reverse repurchase agreements. Então, aqui seriam os compromissos de
repurchase é recompra, né? Então é quando o Banco Central vendeu o título, mas ele se compromete a recomprar. Quando ele faz isso, né, ele vendeu um título, ele está tirando liquidez. Então aqui seriam as operações de compromissadas de remover liquidez. Ele está mandando o título para lá, vendendo, tirando a liquidez, mas se comprometendo a recomprar ele, ou seja, devolvendo a liquidez logo em seguida. E aqui as que seriam as que injetam liquidez. Né? Então tem que tem compra, esses negócios aqui das compromissadas dá um nó, porque é um compromisso de recompra, mas daí o governo ele pode estar comprando um compromisso de recompra, ou, daí isso aqui é o que explode a cabeça, né? Vendendo um compromisso de compra, porque muitas vezes o que eles podem estar comprando compromissadas dos bancos. Então essa é uma outra característica lá do Fed também, que aqui a gente acaba não tendo muito, porque qualquer instituição pode fazer uma operação compromissada, não é um instrumento só de política monetária. Eu acho que eu falei isso lá na aula de compromissadas. Né? Uma compromissada, qualquer instituição faz, ela é uma operação financeira. Então, qualquer banco, empresa ou banco central pode vender algo com compromisso de recompra ou comprar com compromisso de revenda. A questão é que o Fed faz esses compromissos, mas ele também toma esses compromissos de outros bancos. Então, no total, se você coloca aqui o net change, que seria o líquido de tudo que é feito, entre as compromissadas que o Fed compra e vende dele ou compra e vende dos outros, com esses vários compromissos de revender ou recomprar, no total que se tem, os dados aqui estão em milhões de dólares. Então, no total, às vezes, é 14 bilhões de dólares lá em 2005 que ele comprou de modo líquido, ou seja, tirou liquidez. Às vezes ele vendeu, então aqui em 2013 já é maior, mas a economia também cresceu, né? 214 bilhões. Mas se você vê as operações definitivas, elas, nesse mesmo período, né, em 2013, foi de 540 bilhões, ou seja, e no outro sentido, né, no sentido contrário. Então, o mais principal lá no Fed são as definitivas, as compromissadas, no fim das contas, elas acabam tendo sinais, em geral, pequenos, próximos, né, comparados com as definitivas. Embora aqui esse dado de 2013 já está mais alto, mas está no meio das políticas não convencionais, né, então dá uma certa bagunçada nos dados. Bom, um dos últimos pontos aqui, esse é bem interessante, é o modo como o saldo, a conta do tesouro no Banco Central é administrada. E lá eles têm nem sei como dizer, essa regulamentação, que é o TTIL, é o Treasury Tax and Loans, lá como funciona. O Tesouro, ele tem uma conta no Fed, mas ele também tem uma conta em vários bancos privados. E quem administra todo esse saldo é o Fed. Então, quem manda tirar e movimentar as contas do Tesouro nesses bancos todos é o Fed. Apesar de ser do Tesouro, né? Mas é o Fed que está administrando. Por que o Fed administra isso e por que tem esse acordo? O que acontece lá é o seguinte, a meta é ter um valor estável para a conta do Tesouro no Fed. Ou seja, para a conta única do Tesouro de lá, ter um valor basicamente constante ao longo do tempo. Por quê? Daí vamos lembrar das explicações que eu dei várias vezes aqui. Quando entra ou sai, quando o governo gasta ou recolhe impostos, está entrando ou saindo dinheiro da conta única. E isso está fazendo com que reservas dos bancos estejam saindo para a conta única, se os cidadãos estão pagando impostos, ou com que dinheiro esteja saindo da conta única para as reservas bancárias se o governo está gastando. Ou seja, todas as transações do governo, seja de recebimento, seja de gastos, vai estar afetando o nível de reservas bancárias e com isso pressionando a taxa básica de juros para algum lugar. O que o Fed faz? Ele mantém a conta única constante, tenta, pelo menos, tentava. Ele abriu mão quando ele começou com as políticas não convencionais, porque começou a não funcionar mais. Mas o que ele tentava antes é deixar esse saldo constante, ele conseguia,
E a movimentação maior do saldo do Tesouro, o Fed tirava e colocava nas contas que o Fed tinha na rede bancária. Então, com isso, você não faz com que a rede bancária ganhe ou perca reservas a todo momento, porque fica tudo dentro do próprio sistema bancário. Não sai reservas para alimentar a conta única e depois entram reservas no sistema bancário como um todo, quando o dinheiro é gasto. Então, o Fed ele classifica as instituições em 3 tipos, né, para esse tipo de questão aqui. As coletoras, que são aquelas que, quando recebem pagamento de recursos, elas coletam todos esses recursos e mandam para a conta do Tesouro lá no Fed. As retainers, que são aquelas que retêm os saldos do Tesouro nelas próprias. Então, entrou aqui pessoas pagando imposto de renda. Daí esse banco ele transfere para uma conta do governo no próprio banco, ao invés de mandar para a conta única. Então, o saldo, né, do Tesouro fica nos bancos privados. Com isso, as reservas bancárias ficam nos bancos privados, com isso não se afeta o nível da taxa básica de juros. E ainda tem as outras instituições, que são as investidoras, que o Tesouro pode pedir para o Fed tirar saldos de outras instituições e botar em uma em específica para aplicar para render juros. Então, um sistema bem diferente do nosso, porque aqui tudo vai para a conta única e tudo sai da conta única. Lá, e daí com isso, é um monte de reserva saindo do sistema bancário para alimentar a conta única e entrando no sistema bancário quando o saldo sai da conta única. Lá, como tem essa distribuição pela rede privada, daí não tem essa mexida toda que a movimentação financeira do governo causa no mercado de reservas bancárias. Os lucros do Fed são, como eu já falei, né, distribuídos entre os bancos membros, depois para constituir uma reserva de capital do próprio Fed, só o restante, se sobrar, é que vai para o Tesouro. Se tem prejuízo, o que acontece? Ao contrário daqui, que daí o Tesouro bota títulos na carteira de títulos do Banco Central, lá o que acontece deu prejuízo, o Fed cria um registro contábil e nos lucros futuros vão abatendo deste prejuízo até cobrir todo o prejuízo, dali para frente os lucros voltam a ser distribuídos para o Tesouro. Como o balanço do Fed aumentou muito por conta das políticas não convencionais, os lucros que o Fed tem também crescem, como a gente viu lá nas aulas de políticas não convencionais, né? Triplicou, quadruplicou o balanço do Fed, com isso os lucros e prejuízos também crescem, e daí este é o saldo da conta do governo, né? Da conta do Tesouro. No Fed, ela ficava constante e relativamente baixo até a crise, e depois ela oscila muito por essa dinâmica de um balanço contábil muito inflado, e daí é muita movimentação de dinheiro, daí a conta do Tesouro acabou bagunçando. Mas daí, por curiosidade, só para ver que tipo de títulos de dívida que circulam, né, lá nos Estados Unidos, tem as Treasury Bills, as Notes e os Bonds. As Bills são títulos de desconto, ou seja, como muitos que eu já expliquei aqui, ele vale $1.000 no vencimento, então eles são vendidos a um valor abaixo disso, a taxa de juros é a diferença, né, entre o preço de agora e o preço na data de vencimento. Eles são de curto prazo, 1, 3, 6 e 12 meses. Daí as notes e as bonds, que são de mais longo prazo, eles são títulos com cupom semestral, ou seja, a cada 6 meses, quem tem o título recebe um pouquinho de juros, e daí lá no fim ele recebe o principal de volta. E daí tem para vários prazos, até 30 anos. Tem alguns aqui, as TIPS, que são indexados na inflação, mas lá elas são não tão populares quanto as nossas aqui. Uma curiosidade que mais da metade da dívida dos Estados Unidos é com estrangeiros. Só que está denominado na moeda que eles imprimem. Então, está tudo certo, né? E com as políticas monetárias não convencionais, como o Fed começou a controlar taxas de longo prazo também, né? O que o Tesouro acabou tendo que fazer para ajudar o Fed foi começar a emitir mais destes 2 títulos aqui. Porque eles começaram a ser muito utilizados na política monetária. Antes, o Tesouro emitia bastante destes para ajudar o Fed a controlar a taxa de curto prazo, né? Então, por conta da crise para mexer nos juros de longo prazo, o Fed precisou de mais títulos desse tipo.
Mas, por fim, só para ver quem são os maiores investidores externos, né, do Tesouro dos Estados Unidos, os dados só são até 2014, mas dá para ter uma noção, né? China, Japão, Bélgica. Daí aqui são dois amontoados de países, um que são os do Caribe, que são esses todos aqui, todos paraísos fiscais, e os exportadores de óleo, que são vários, e depois nós. Ou seja, se desagregar esses países, na verdade a gente é o quarto maior investidor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então a gente não é tão desimportante assim, né? Mas a gente está bem abaixo dos saldos da China, né? E do Japão, que são bem expressivos. Bom, gente, essa era a aula de hoje. Mais assim, a título de ter uma noção básica de como que é conduzida a política monetária lá nos Estados Unidos, só para a gente poder olhar com outros olhos também, né? A nossa política monetária aqui no Brasil. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima gravação. Até lá.